Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha receita de bolo cremoso de milho. Eu separei aqui o que eu vou estar utilizando: 3 ovos, uma lata de milho, óleo e eu tenho aqui, gente, fubá, tá? Se você quiser usar milho em flocos, também fique à vontade, mas eu vou estar usando fubá. O leite, eu gosto de colocar uma lata de leite, tá, gente? Porém, ele não vai ficar tão cremoso. Se você quiser ele bem cremoso, você não coloca o leite ou coloca bem pouco leite, tá? Fica aí a dica pra vocês. E eu vou usar a farinha de trigo também, 2 colheres. Se você não quiser usar, não tem problema, ele vai ficar mais cremoso ainda, tá? Essa é a dica que eu dou pra vocês. Se você não quiser fazer um bolo de milho cremoso, você pode estar colocando uma lata de farinha de trigo e uma lata de leite integral a mais também, tá? Se você quiser fazer ele bem cremosinho, você não precisa colocar farinha e nem o leite. Agora, se você for fazer o bolo normal, você coloca aí a mais, tá, gente? Uma lata de leite e uma lata de farinha de trigo. Porque a farinha de trigo vai ajudar ele a crescer um pouco mais e ele vai ficar mais durinho, tá? Então, essa é a dica pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Agora, eu vou abrir o meu milho. Eu tô usando esse aqui, gente, ó. Vou abrir, tá? Uma lata, ó. E vou lavar ele. E depois eu vou colocar no meu liquidificador e eu venho mostrar pra vocês. Separei aqui uma lata, tá? Mesma medida da... Você vai utilizar aí, ó, a lata mesmo, colocar o fubá, tá? Ou o milho em flocos aí. Ou o milho em flocos, tá, gente? Que vocês forem estar utilizando. Vou colocar agora os meus 3 ovos inteiros, tá? Eu já coloquei o milho, tá, gente? Lembrando. Agora eu vou colocar meia lata de óleo e meia lata de leite. Se vocês quiserem estar usando uma lata de óleo, ele vai ficar mais úmido, né? Então eu vou deixando a dica pra vocês. Uma lata de óleo, ele vai ficar mais úmido, tá? E se vocês quiserem colocar, eu sempre coloco meia xícara quando a receita fala uma, pra ele não ficar tão oleoso. Então eu coloquei meia lata de óleo e agora eu vou colocar meia lata de leite, tá? Eu já fiz com uma lata inteira de leite, ele não ficou tão cremoso quanto da primeira vez que eu fiz, né? Fui testando as receitas. Então aí eu vou estar diminuindo o leite. E é isso, eu vou bater no liquidificador, tá? Vou colocar 2 colherzinhas de farinha de trigo. Fica a critério de vocês, se você quiser ele não tão cremoso, você pode estar colocando uma lata dessa daqui de farinha, tá, gente? Aí eu vou colocar 2 colherzinhas de farinha de trigo e vou bater no liquidificador, gente, e depois quando tiver tudo batido, misturado bem, aí eu vou colocar uma tampinha dessa daqui que equivale a uma colher de fermento em pó, tá? Gente, aqui eu já misturei tudo, ó, coloquei uma colherzinha de fermento e dei uma puxada no meu liquidificador só pra ele misturar. Tenho aqui 2 formas, são pequenas, tá? Gente, lembrando que esse é um bolo que não cresce muito, tá? Então não se assuste. Ele não vai crescer tanto porque não tem muita farinha. Aqui, no caso, não tem uma lata de farinha de trigo, tá? Eu tô dando essa dica pra vocês, antes que vocês falem aí que eu tô falando demais. Porque aqui na loja, eu já fiz 3 tipos de bolo de milho diferentes. Essa mesma receita, mas eu fui testando igual eu tô falando pra vocês. Coloquei já uma lata de farinha, já diminui a farinha, já coloquei uma lata de leite. E assim, cada cliente pede um bolo de um tipo. Ah, eu prefiro assim, ah, eu prefiro daquele jeito. Então, eu tô dando a dica pra vocês não perderem o cliente de vocês, tá? Se ele falar assim, ah, eu queria ele mais cremoso, eu queria ele mais molhadinho, eu queria ele mais fofinho. Então, se você quer o bolo mais fofinho, você coloca mais a farinha de trigo. Se você quiser ele mais úmido, você coloca mais o óleo. É igual, gente, o bolo de cenoura, tá? O bolo de cenoura, se você colocar a quantidade certa de óleo, ele vai ficar bem oleoso, bem úmido. Se você colocar
um pouco menos, ele não vai ficar tão cremoso, tá? Então, as dicas que eu tô falando pra vocês, porque eu vejo muito aqui o pessoal pedindo na loja, né? Então, eu acho isso importante passar pra vocês. Agora, eu vou estar colocando aqui nas formas. E lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? As receitas certinhas pra vocês. Gente, eu esqueci de colocar o açúcar, tá? Vocês coloquem aí uma lata dessa também de açúcar. Eu esqueci na correria aqui de gravar o vídeo, de mostrar pra vocês como que funciona. Eu esqueci de colocar o açúcar. Coloquei aqui rapidinho e agora sim eu vou levar pro fogo, tá? Gente, olha como ficou meus bolinhos. Aqui ele já tá frio, tá? Não demorou mais ou menos uns 40 minutos pra assar. Tinha alguns outros bolos junto, né? Ó. E é isso, gente. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Se você gostou também, deixa o seu like e deixa aí nos comentários. Olha, se vocês querem ver mais vídeo como esse, tá? De bolinho simples também, gente, deixa aí nos comentários. Me perdoe, tá? Por ter esquecido o açúcar, mas tá tudo certo aqui, ó. Tá perfeito o bolinho, tá cremoso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima.